Meus amigos, um grande abraço. De volta aqui no Canal 10 para mais um vídeo hoje para comentar a derrota do Santos para o São Paulo no Clássico do Morumbi por 3-2. Vou dar os recados dos nossos patrocinadores no final do vídeo, porque não tem nem clima, né, para falar agora. Da velha guarda Barbershops, a Tec Informática, Garbo Moda Masculina e ao Chopp do Gonzaga. Aliás, falar em ao Chopp do Gonzaga, estive lá neste sábado para almoçar com a família, feliz da vida, né, com a expectativa super positiva para o jogo do Santos. E aí depois, né, voltei para casa, fiquei aguardando o confronto, assisti o jogo e imaginei, quando acabou o primeiro tempo, que eu iria falar aqui de mais uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos, na pior das hipóteses, de um empate. O resultado do jogo, ao longo do segundo tempo, de acordo com os acontecimentos, as pessoas foram me mandando mensagem, meu amigo Plácido Dias, meu amigo Celso Noronha, todos falando da zaga do Santos, como é que pode, 3 zagueiros, não sei o quê. Eu sei que todo mundo procura encontrar uma explicação quando o time perde, por que aconteceu. Até os últimos 7 jogos em que a equipe venceu, se tivesse jogado com 3 zagueiros, 1 zagueiro, 5 zagueiros, não ia fazer muita diferença. Mas as pessoas estão se atendo ao fato de que o Santos jogou com 3 zagueiros. Pelo que eu entendo do trabalho do São Paulo até agora, ele considera que se for obrigado a jogar com o lateral direito, que tem pouco poder de marcação, como é o Vitor Ferraz, ou até mesmo o Pará, ele obrigatoriamente tem que jogar com o Alisson de volante. E aí, na prática, você tem um terceiro zagueiro. Ou então, usar o Pituca de forma mais retraída, e aí você perde o Pituca jogando mais à frente, né, com um pouco mais de liberdade, como resultou no gol do Sacha no primeiro tempo. Mas, enfim, eu não estou aqui criticando quem pensa, quem reclama dos 3 zagueiros, até porque eu não vou brigar com a estatística, né? O Santos já perdeu algumas partidas jogando com 3 zagueiros, teve problemas já contra o Ituano, contra o Palmeiras, mas depois de falar do que aconteceu no jogo propriamente dito, eu vou dizer para os senhores que eu acho que é muito pior o aspecto emocional do time quando está perdendo do que o esquema tático propriamente dito. Eu cheguei à conclusão que o Santos é um time que não sabe reagir. Não é reagir no campeonato, é reagir dentro do jogo. Essa não foi a primeira nem a segunda vez em que o Santos, quando se vê em maus lençóis, não consegue sair do problema. Talvez por ser um pouco o espelho do seu treinador. Dizem que um técnico, o time é o espelho do treinador. Assim como dizem que os filhos são o espelho dos pais. A gente tem o Dia dos Pais nesse domingo, né? Eu estou aqui com a camiseta do Darth Vader, que foi um pai mau que virou um pai bom no final das contas, né? E a sensação que eu tenho é que o time é tão elétrico quanto o Sampaoli. E que tem hora que precisa de paz, precisa respirar, precisa sentar a poeira e tentar jogar. Quando está perdendo, isso não acontece. Mas vamos lá para o jogo. Eu ouvi aí vários comentaristas dizendo, nossa, que o São Paulo foi muito bem, né? Foi um nó tático do Cuca. Olha, desculpe, não é despeito, não é parabéns ao São Paulo pela vitória, mas se eu tiver com um amigo meu São Paulino, por exemplo, o Zé Ricardo Grilo, sentar aqui do meu lado, e depois de 2 horas terminado o jogo, a gente começar a assistir o jogo de novo, os melhores momentos, eu vou convencê-lo por A mais B que o São Paulo faz com o Cuca é exatamente a mesma coisa que todos os técnicos brasileiros fazem ao longo dos últimos anos, que é o tal de jogar no erro do adversário, que é o tal de correr desenfreadamente, que é o tal de dar chutão, chuveirinho, o mais do mesmo, né? O Santos paga um preço pelo fato do São Paulo buscar o ataque sempre, mesmo quando não deve buscar o ataque, né? Quando talvez tenha que se retrair um pouco. Mas qual foi o raio-x do jogo deste sábado? Primeiro tempo, o Santos teve mais posse de bola que o São Paulo e, ao meu ver, teve mais iniciativa. Tanto é que fez o gol no primeiro tempo, com o chute do Pituca, com a bola que sobrou para o Sacha. Apesar do Rafael Claus estar louquinho para inventar, né? Ele até que não cometeu nenhum erro grave e crasso, porque o pênalti depois do segundo tempo, vou falar, foi mesmo. Só que o lance do cartão amarelo do Aguilar, naquela falta na entrada da área, foi um absurdo, né? Foi uma barbaridade o que o Rafael Claus fez, né? E ele ficou ali no fio da navalha para cometer uma barbaridade, mas não sei nem se a atuação do Aguilar, porque no gol do Pato,
vocês percebem claramente que o Aguilar chega a fazer menção de pôr a mão na bola quando ele desequilibra e cai. E ele ia ser expulso. Ou ele podia ter dado um tranco no Pato, se não tivesse cartão, e ali talvez pudesse ser um vermelho, mas pudesse ser um amarelo, dependeria da interpretação do juiz. Mas enfim, não vou colocar a culpa no juiz. Eu só não gostei da postura do Rafael Claus. E aí o Santos fez o seu bom primeiro tempo. Começa a segunda etapa, o Cuca, que já tinha enchido o time com 4 atacantes, tira um volante dele que é mais de marcação e coloca o Hernanes. E aí o Santos vai e toma um gol de escanteio. A bola na área, né? O escanteio besta, que nasceu de uma falta boba que o Pituca fez. Aliás, o Pituca, o Sanches, são jogadores que determinam muito do ritmo do time. Quando eles vão mal, o time cai muito. O Soteldo fica sem ter quem coloque ele para jogar, porque o Soteldo para jogar precisa que o Sanches e o Pituca, principalmente, façam com que a bola chegue nele. E a bola não chegou no Soteldo, né? Porque o Pituca e o Sanches não foram bem. E aí o Santos me toma um gol de escanteio. Uma rebatida na área, está lá o Alexandre Pato mortão do outro lado sozinho e chuta forte, e o Pato sabe fazer gol, né? Rebate lá, a bola entra. Tá bom. Aí, mais um escanteio. Bola parada, mais um escanteio. Aí vai o Aguilar, enfia a mão na bola. O que vai se fazer? Erros individuais. Um erro de posicionamento de escanteio de quem não marcou no primeiro gol, aquele lado do Pato, quem não acompanhou o Pato. E depois um lance bizarro do Aguilar, que fez uma péssima partida. Eu gosto muito do Aguilar, acho ele um ótimo zagueiro, mas ele, por exemplo, contra o Avaí mostrou muita dificuldade para sair jogando. E é outra partida em que ele vai muito mal e que o Santos perde também de forma cachapante. Contra o Ituano ele enterrou o time. E contra o São Paulo também. Enterrou o time. Coitado, é bom jogador, gosto dele, mas quando ele vai mal, é um Deus nos acuda. E aí eu acho que entra o papel do treinador. O atacante, quando vai mal, o técnico tira. Se o goleiro toma um peru, o técnico não pode tirar porque os caras dizem que queima. O zagueiro é a mesma coisa. Meu Deus do céu, se ele já estava com cartão amarelo, já estava 1-0, na pior das hipóteses, troca, põe o Luiz Felipe, põe qualquer outro ali, você vai correr o risco, sabe que o São Paulo vai vir para cima, vai correr o risco de tomar um gol em cima do cara, já percebeu que ele não está bem no jogo, troca, ou muda o esquema, enfim. Mas não, o São Paulo, ao meu ver, falhou ao insistir com o esquema de 3 zagueiros com o colombiano pendurado, com o Aguilar pendurado. Já era para ter tirado, ou mantém o esquema, ou põe o Alisson de terceiro zagueiro ali, ou coloca o Luiz Felipe, sei lá. E aí o Santos toma 2 gols de bola parada. E aí começa a ir para cima. E acontece o que aconteceu nos outros jogos em que o time perdeu. Foi contra o Ituano desse jeito, foi contra o Botafogo desse jeito, contra o Palmeiras também foi. A diferença é que o São Paulo, é óbvio que é um time melhor que o Ituano, mas não é o Palmeiras, porque o Palmeiras fez exatamente a mesma coisa, fez um gol no Santos, depois o Santos foi atacar igual o louco, e o Palmeiras se aproveitou para contra-atacar e fazer um gol atrás do outro. Se é o Palmeiras ou o Flamengo no jogo deste sábado, o Santos tinha tomado 4-5 de novo. É que o São Paulo deu uma retraída e ainda por luxo deu um gol, um gol contra do Raniel no final da partida. Mas antes disso teve o terceiro gol, que foi outro erro individual. Senhores, o esquema não faz com que o jogador erre individualmente. Ele pode forçar o jogador a errar porque o time está todo jogado, está todo solto, todo lançado para o ataque. O Pituca erra no meio, o Pato toma, vem para cima do Aguilar, o Aguilar todo tonto, parecendo um boneco de posto, parecia que não tinha almoçado, né? Precisava ter ido lá no shopping do Gonzaga comer um steak antes para ficar fortinho, para não ficar parecendo que está desmoronando em campo, tá certo? E aí o Pato foi para dentro do gol e fez o terceiro. O Santos diminuiu depois, tentou, teve chance no primeiro tempo, teve 2 bolas boas do Felipe Jonathan, teve aquele lance do Derlis que se ele, ao invés de tentar chutar de esquerda, ele ajeita o corpo para chutar de direita, era capaz que saísse pênalti. O Santos teve algumas oportunidades, né? Depois daquela cabeçada do Gustavo Henrique. Mas a pergunta que eu quero deixar para os senhores hoje
para que os senhores debatam aí nos comentários, mas principalmente para o técnico Sampaoli. Eu estou fazendo aqui essa gravação sem assistir a coletiva dele. Dependendo do que ele falar na coletiva, eu gravo até outro vídeo amanhã. Porque o Santos não sabe reagir. É porque o time é elétrico o tempo todo? Será que não precisa de uma sessão de meditação? O próprio Sampaoli, ao invés de jogar tênis e ping-pong e fazer futevôlei, né, aquela pessoa ligada no 220 o tempo inteiro, tem uns Tai Chi Chuan na praia também aqui no posto 2, né? O Sampaoli já é carequinha, né? Põe aquela roupa laranja, fica parecendo o Kuririn mesmo do Dragon Ball. Aí ele fala, um Tai Chi Chuan e tal, para ver se acalma. Porque, prof, tem hora que o time precisa de calma, né? A vida é assim, tem horas que você precisa estar ligado, você precisa correr atrás, mas na crise, muitas vezes, você precisa ter alguém que, principalmente se você não tem um jogador desse tipo dentro do time, né? Um cara que vire para os companheiros e fala assim, calma, deixa aqui que eu resolvo, né? O Santos não tem um cara assim, porque é todo mundo o espelho do treinador. Então, eu acho que o problema do Santos é muito mais emocional, quando começa perdendo, ou quando toma um empate. Foi assim contra o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil, né? Saiu ganhando, aí de repente se viu, né, perdido. Foi assim na Copa Sul-Americana, não conseguiu reverter o resultado. Os senhores podem reparar, a maioria dos jogos que o Santos tomou uma goleada, ou foi mal, ou perdeu, foi porque o time, ao tomar o gol, foi desesperadamente em busca do empate, aí tomou 2, 3, 4, 5, foi tomando um gol atrás do outro. Então assim, fisicamente o time está muito bem, está voando. Quando toma as ações da partida contra qualquer adversário e sai na frente e domina o jogo muito forte. O primeiro tempo foi uma prova disso. O Santos fez um primeiro tempo bom contra o São Paulo, não foi excelente porque não saiu ganhando de 2, 3-0, mas fez o suficiente para conseguir abrir o placar. Fala, produtor. O único jogo que o Santos conseguiu reagir até agora foi contra o Oeste, né? No Campeonato Paulista. Pois é. Quanto foi, você lembra? 3-2. Então, o único. Enfim, é preciso aproveitar a semana para enfrentar o Cruzeiro. Não estou nem falando de resultado de Palmeiras, nem de Flamengo, nem de nada. O Santos continua líder do campeonato. Mas, por exemplo, agora tem que ganhar do Cruzeiro no final de semana que vem. Tá certo que o Palmeiras lá no próximo final de semana pega o Grêmio, acho que é sábado inclusive, o Santos já vai entrar em campo sabendo o que aconteceu, talvez entre pressionado, o Cruzeiro está mais pressionado ainda, porque está lá embaixo, está virtualmente eliminado da Copa do Brasil, está trocando de treinador, mas o Santos tem que cuidar da vida dele. Então, eu entendo, concordo com algumas das manifestações a respeito dos 3 zagueiros, não sou contra, é muito comum isso na Europa, não é nenhum fim do mundo, você sempre tem o Santos joga com uma linha de 3, uma linha de 4 e uma linha de 3, sempre tem alguém que sai para fazer aquele lado junto com o Lucas Veríssimo. Repito, é normal o zagueiro ser improvisado naquela posição. O Santos não tomou nenhum gol em que o Lucas Veríssimo foi entortado pela ponta por um jogador do São Paulo, em que ele estivesse fazendo a função de lateral. Não, pelo contrário, o Santos tomou o gol justamente na função onde estariam lá os 3 zagueiros. Os 2 gols de bola parada e depois uma bola lá marota que o Pato aproveitou para fazer o gol. Então, acho que é hora do São Paulo, que cobra tanto, né, pede tantos reforços. Não vai dizer também que o Santos perdeu porque não tinha o Jean Lucas, né? Vamos combinar. Cobra tanto da diretoria, o time não pode ficar desesperado, parecendo que está vendo o fim do mundo se aproximando quando toma um gol ou 2 do adversário e não tem equilíbrio emocional para conseguir buscar o empate ou a virada, né? Acho que no Morumbi, mesmo que se a gente tivesse mais 10 minutos de jogo, mesmo com 3-2, que aí o São Paulo se fechou totalmente, ia ser muito difícil do Santos reagir. O mundo não acabou. Falei que parece que o mundo acabou, mas não acabou. O Santos ainda é líder do campeonato, tem condição de ganhar do Cruzeiro, ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato. A gente falava isso quando o time estava vencendo, 1/3 do campeonato, falta coisa demais para acontecer, mas ainda bem, atenção, guardem esta frase, viu, produtor? Ainda bem que está acontecendo agora, neste turno, neste momento do campeonato. Foi o segundo jogo que o Santos perdeu, e o segundo clássico, e o segundo jogo fora de casa.
em que o adversário estava com a torcida a favor, empolgado, 50 mil pessoas no Morumbi, né? E que encontrou um jeito de ganhar do Santos sem precisar ser muito tático, só colocando a vontade na ponta da chuteira, que foi basicamente o que aconteceu no jogo deste sábado. Repito, sem tirar os méritos do São Paulo, se foi essa a estratégia que o Cuca adotou e o Vitor Ferraz falou na sexta-feira que isso poderia acontecer, que ele ia inventar e enfiar na cabeça dos caras que era o jogo de final, tanto é que quando o árbitro estava lá para acabar a partida, os reservas do São Paulo estavam no banco de reserva assim, agitados, acaba o jogo, vai ser a final de Copa do Mundo, né? Os senhores verem a importância que está sendo dada para as equipes que vencem o Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Já é difícil para o Santos enfrentar não só adversários que têm vontade de ganhar, como também uma má vontade generalizada quando o assunto é o Santos Futebol Clube, e ainda tem também os seus problemas internos, as suas questões internas dentro do campo. Não vou nem falar de fora do campo, falando dentro do campo. É um time que precisa aprender a reagir. O professor Sampaoli tem que falar alguma coisa a respeito disso, né? Basta de respostas que tem fundo de cobrar a diretoria. Não adianta também só dizer, eu tive culpa desta vez, como eu também tive. Não, tem que falar o que é feito no aspecto psicológico do time quando ele não vai bem, quando ele toma um gol do adversário, né? Adianta ficar correndo, esbravejando do lado de fora, ou é preciso chegar naquela hora e falar assim, segura a onda, respira, né? Vamos mexer aqui, vamos tentar ter o controle do jogo. Eu acho que essa é uma boa discussão para os próximos dias. Quanto tempo temos de vídeo, produtor? Quase 17. Quase 17? Tá bom. Até porque domingo, Dia dos Pais, né? Infelizmente não vai ser o Dia dos Pais que o Santista queria, mas acontece, né? Infelizmente acontece, mas vamos tentar dividir as coisas, né? Uma coisa é a vida nossa ligada ao esporte, ligada ao futebol, outra coisa é a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, que tem que ser sempre colocada também com bastante relevância, com bastante importância. Para encerrar, vou dar aqui os nossos recados. Garbo Moda Masculina em Santos, no Praia Mar Shopping, no piso térreo. 13-3227-0812 é o telefone. Fale lá com o Pedro, o gerente, procure lá o Pedro. Dá tempo ainda de comprar o presente do Dia dos Pais. Se não der tempo, pode comprar na segunda, na terça, na quarta. Você que precisa arrumar um emprego e precisa chegar ali bonitão, né? Apresentável, vai lá na Garbo também, o Pedro te dá toda a assistência nesse sentido. Compra uma roupinha bacana, mas também corta o cabelo lá no Velha Guarda Barbershop, tá bom? Rua Goitacazes 24, no Gonzaga. Em Santos você pode marcar o horário, ou então cortar o cabelo em casa, olha que coisa maravilhosa. 13-98209-5390, repito o WhatsApp, 13-98209-5390, marque lá com o pessoal da Velha Guarda Barbershop, Zatec Informática também com a gente, Senador Feijó 686, esquina com a Carvalho de Mendonça, sala 1820, no Blue Office Meio, ali, repito, na Senador com a Carvalho de Mendonça, exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77, Garbo, Velha Guarda, Exatec, todo mundo no Instagram, também, assim como ao Chopp do Gonzaga, que está com a gente desde a última sexta-feira, nosso novo patrocinador, Avenida Ana Costa 512, no Gonzaga, ali coladinho na Praça da Independência, destacando o almoço da semana, hein? De segunda a sexta, a partir de R$ 24,90 menos no feriado. Mas de segunda a sexta você tem várias opções lá, a partir de R$ 24,90 do meio-dia às 4 da tarde, tradição e qualidade no Ao Chopp do Gonzaga, tá bom? Você acha também no Instagram o Ao Chopp do Gonzaga. E quando tiver magoado também, vai lá, tome um chopinho, né? Quando o time perder, para dar, mas não passe do ponto, tome lá o suficiente para você só dar aquela aliviada, né? Dar aquela relaxada, a gente fala sempre sem passar do ponto, mas tem muita coisa boa lá para você curtir também no Ao Chopp do Gonzaga, tá certo, meus amigos? Por enquanto era isso, vou me despedindo por aqui neste vídeo. A semana é longa, né? Vai ter muita fofoca, muito diz que me diz, muita conversa mole, né? Muita dúvida, muita gente querendo a cabeça do técnico, muita gente ao contrário, defendendo o treinador, pontos de vista para lá, pontos de vista para cá. Mas vamos ver, ainda é uma situação administrável, só não pode agora perder para o Cruzeiro.
enfie na cabeça dos jogadores, professor São Paulo, que domingo que vem contra o Cruzeiro, que aliás é jogo de TV aberta, para quem está cobrando aí. Aliás, os 2 próximos jogos do Santos tem TV, né? O da Fortaleza no outro domingo também vai ter, pelo TNT e pela Globo. Pela TNT e pela Globo. Então, vamos ficar de olho, vamos torcer, vamos acreditar e especialmente pedir para que os jogadores mentalizem a vitória no próximo domingo, que é fundamental para a pretensão do Santos de ser campeão brasileiro. Tá certo, meus amigos? Por enquanto era isso. Vou me despedindo por aqui, peço para que você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, curta nosso vídeo, ative o sininho aí para receber as notificações, fique de olho na nossa comunidade, tem lá a aba comunidade, eu posto lá umas fotos e tal, e logo logo vou começar a fazer enquete. Logo logo vai ter enquete lá na nossa comunidade, vou bolar algumas aí para você responder, porque eu quero saber também o que o torcedor pensa. Tá certo, meus amigos? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.